Então, Atos 2, 42, acharam? Vamos lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Bom, na semana passada nós encerramos com esta base de que o ensino dos apóstolos seria assim o fundamento da edificação da igreja, Esta é uma necessidade que nós temos hoje de estarmos atentos, Nem tudo o que a gente ouve sobre Deus, que tem esse rótulo de Deus, às vezes tem infiltração de ensinos que não são fundamentados no fundamento dos apóstolos, porque o fundamento dos apóstolos é o ensino de Jesus, Não é um ensino deles, humano, aquilo que eles viram, aquilo que eles ouviram, aquilo que eles receberam de Jesus, eles transformaram pelo Espírito Santo em ensino, Você vê que as cartas de Paulo, alguns colocam, Romanos como o Evangelho de Paulo, no sentido de que é uma exposição acerca da obra de Jesus, Ele começa falando sobre o pecado, sobre aquilo que nós éramos antes de crermos em Jesus, e assim ele vai. Então, os apóstolos, eles transformaram em ensinos para a vida dos cristãos e para aqueles também que não creem no Senhor Jesus, aquilo que Jesus viveu, ensinou, Então, a igreja tem o fundamento dos apóstolos para ela ser edificada, amém? Bom, hoje nós vamos olhar mais estes fundamentos. Nós vamos observar que nós temos aí, o ensino dos apóstolos é o conteúdo, é a base, é o alicerce da edificação dos cristãos. Pastor, está ligado? Deu tilt lá. Tudo bem, hoje está ligado, não está off não. Semana passada eu pisei na bola aqui, mas vamos lá. Quando fala no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Primeiro, perseveravam, na doutrina dos apóstolos, o fundamento, a base, o alicerce. Agora, o amor cristão é a atmosfera da edificação dos cristãos. Quando cita aqui comunhão, partir do pão, é uma atmosfera, é uma vivência de amor. E este é o desafio, A igreja restaurar, voltar a este princípio de uma comunhão de amor. Atos 2, 42 fala isso, Na edificação, na doutrina e na comunhão, no partir do pão. Jesus disse que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Este tema de amor na igreja é um tema que é até difícil da gente expor, porque
é um tema desgastado, né? Quando se fala de amor, sempre nós não conseguimos atingir a profundidade do amor. E o Senhor Jesus nos alertou, né, que até mesmo entre nós, na igreja, o amor poderia esfriar. E o Senhor Jesus fala qual é a causa: a iniquidade, né? Colocamos aí de forma geral, em seu sentido mais amplo, iniquidade significa perversidade, depravação, ilegalidade, injustiça, ação contrária à justiça, o que é torto, fazer o mal. E o pecado que ainda habita em nós, né, só ficaremos livres dessa habitação do pecado em nós quando a gente for para a glória, né? Nós sabemos que salvação é a libertação da condenação que o pecado traz, né? Ele nos libertou, estando nós mortos, Ele nos salvou, nós estávamos mortos, separados de Deus, Ele nos reconciliou com o Senhor Deus. E a santificação é a libertação do domínio que o pecado tenta ainda ter sobre as nossas vidas. E essa iniquidade, tanto no mundo, né, e às vezes nós podemos estar caindo nela, né, na prática, nos pecados, é o motivo do amor se esfriar, né? Porque aí vem indiferença, vem frieza, vem conflitos, nós vamos observar isso, né? E esse amor no meio da própria igreja é um amor que nós precisamos restaurar. Nós vamos observar algumas coisas. Pensemos em outros motivos deste esfriamento. Agora nós vamos olhar para nós apenas. Primeiro, a visão de ser igreja hoje: participar dos cultos, programações. O nosso estilo de vida hoje é um estilo, né, de que pertencemos a uma igreja para participar de eventos, né, de cultos. E a gente cai, eu confesso, na minha vida, a gente, né, cai nisso. Há um desgaste desse convívio, né, que precisamos ter como igreja. Igreja não é uma participação em cultos, em programações. É claro que isso é importantíssimo, né, para estejamos juntos, louvando a Deus, sendo edificados. Mas a visão de hoje que os crentes têm é que a igreja é apenas esse local de participar de cultos. E isso impede essa prática que a igreja primitiva tinha aqui, de dia a dia, né, desse convívio de amor. Se alguém quiser falar sobre isso, o que você acha? Isso tem sido um impedimento para nós vivermos este amor? Porque a gente, nesse corre-corre da vida, né, filhos, trabalho, dificuldades, lutas, né, a gente passa a ter esse convívio de igrejas apenas em participação de cultos e de eventos. Mas aquela aproximação, né, aquele convívio, aquele interesse, né, vamos colocar, aquele interesse puro pela vida do outro, né, desse participar do pão, da comunhão, saber o que o outro vive, não como uma fofoca santa, né? Aí vai orar, Senhor, abençoa lá o irmão, juntos, né? Porque ele está precisando disso, daquilo. O irmão falou com você como uma exposição, né? Não para que todo mundo saiba, né? Então, essa questão hoje é uma questão que a gente precisa, como igreja, né, lutar para resgatar, porque não é fácil, né? O nosso modo de vida hoje é um modo completamente diferente
não justificando o que nós estamos vivendo hoje, né? Mas, sendo honestos, é um modo que, aos nossos olhos, é impossível viver como esses irmãos aqui viviam, porque a vida era de uma outra forma, né? O contexto, né? As necessidades, embora eles tinham muitas, mas hoje nós lutamos, né, no seu trabalho para poder dar o pão de cada dia, e o corre-corre, a falta de tempo e as preocupações com a sua vida e com a sua casa. Quanto mais ter esta vida em comunhão, e a vida em comunhão vai proporcionar uma participação naquelas dificuldades que o outro vive, não é verdade? É impossível eu ter um contato, né, mais próximo do nosso irmão Lucas e não estar participando das suas lutas, das suas angústias, né? Alguém quer falar sobre este ponto, que pode ser uma dificuldade para que esse amor na igreja esteja sendo vivenciado, né, no nosso dia a dia? Vamos lá. Sim. Fala, irmão Lucas. A igreja de hoje jamais vai ser igual a igreja da frente. Sim. O pastor leu aí que eles vendiam as coisas. Hoje, na época de hoje, quem ia fazer isso na igreja? Não. Naquela época foi aquela época. Hoje, nós temos que perseverar na doutrina do apóstolo. Sim. Mas como eles faziam naquele tempo, hoje eles têm que, diante da tecnologia, da Sim. ciência que tem hoje, mas jamais. Ia ser igual que eles faziam naquele tempo. Mas hoje, fazer tudo. Nós não podemos viver aqui na igreja não ancião, todo mundo junto. Sim. Naquela época tinha Sim. costume. Hoje não. Hoje já não seria de jeito nenhum. Sim. Pode fazer, só que, meu pastor, quem não fazer, tem minha família em casa, tem que fazer mais coisas. Não ia dar certo. Na época de hoje, naquele tempo sim, era diferente. Ok. Então, agora, perseverar na doutrina dos apóstolos, nossa igreja hoje, então, eu, Lucas de Moraes, eu vigio e oro, para que eu não caia em tentação, eu vigio. Falo aqui, diante de todo mundo, eu procuro vigiar de todas as formas. Às vezes eu sou até criticado pelas minhas irmãs que também são serventes da igreja, porque eu faço assim, mas eu quero fazer assim, porque é assim que Deus quer. Então, na época de hoje é difícil. A iniquidade está se multiplicando, o mal está se multiplicando, e não tem jeito de ser como era antes. Mas nós temos que perseverar na doutrina. No ensinamento de Jesus, isso sim. Não tem isso. Sim, irmão. A questão é, realmente, o nosso modo de vida hoje não tem nada a ver com este modo de vida que eles viviam. Mas a essência, né, precisa ter, né? Quer dizer, a disposição de nós estarmos praticando este amor, este interesse, né, de ter esse convívio de Deus em nossas vidas e no nosso meio, isso a gente precisa restaurar, né? É claro, o modo de vida como eles viviam hoje é um modo de vida diferente, mas o que a palavra de Deus aqui está falando é o seguinte: olha, igreja, nós temos que viver esta essência, né, através de outras práticas. Eles viviam diariamente uns com os outros. Hoje, conforme o irmão falou, não dá para a gente viver diariamente como fosse, né, um rancho onde todos os crentes estariam juntos, né? Existem até alguns aí que fazem isso, mas a essência, né, o desejo, a prática, o amor, que o amor é ação. Não é eu falar, irmão Regis, eu amo o irmão, e o irmão está passando por algumas lutas, precisa de um apoio, de uma aflição, e a gente, não, isso daí não é comigo, né? Não, amor é ação, né?
Ok? Samuel, Quem quer falar? Sim. deixa eu contribuir uma coisinha aqui. Sim, pode falar, pastor. Enquanto você está falando ali, a visão da igreja de hoje de participar de cultos e programações. Deixa eu fazer me permita aqui um acréscimo histórico aqui. O jeito que nós tentamos, ele não provém da cultura de Jesus, né? Isso tem uma influência muito grande. Como que a sinagoga se reúne ou se reunia? É como lá da Inglaterra, ou como é que chama o congresso lá, o parlatório da Inglaterra, parlamento, né? Aonde ele se põe frente a frente. Então, a gente chega, senta, vê a nuca do irmão, escuta a tua palavra e vai embora. Mas na cultura hebraica, então tem uma fila lá, uma fila aqui, uma fila ali, às vezes até um quadrado. Quando Jesus chamou aquele homem para o meio para ser curado, meio da onde? Aí não é exatamente o nosso meio, né? Isso tem uma influência social profunda na transformação. Então a gente sai daqui chocado com a visão e a opinião das pessoas, né? E somos confrontados. Então, nesse sentido, a nossa cultura do Vaticano, que é verdade, de Roma, é que influenciou essa individualidade, né? Nas reuniões e nos cultos. Obrigado, meu irmão. Obrigado, pastor. Amém, irmão? Depois, conflito nos relacionamentos entre irmãos da fé e na família. Primeiro, na família. Você acha que, às vezes, uma discussão em casa, uma mágoa, um ressentimento, não vai influenciar no corpo que é a igreja? Você acha que não tem nada a ver? Tem a ver ou não a ver? Tem a ver, porque a gente é um corpo. O apóstolo Paulo ele fala muito isso, né? Um corpo. E aquilo que acontece na minha casa, em muitos momentos atinge também o meu relacionamento, porque a gente transfere às vezes, o que aconteceu em casa, que pode acontecer na própria igreja, e aí a gente se afasta. E os conflitos na própria igreja, porque existe, Quantas pessoas abandonam a igreja porque não falaram comigo, não me deram oportunidade, porque a igreja foi pintada de roxo e eu não gostei. Isso acontece. O pastor conheceu, fui pastor de uma igreja lá em São Paulo, o pastor Marcos, e a gente precisava trocar o telhado. Era um templo que foi construído em 1955, bonito, arquitetônico. E quando eu cheguei, no primeiro culto, choveu muito e na galeria descia água. Aí o irmão falou: pastor, esse problema está uns 10 anos aqui, e vamos lá, vamos ver. Aí começamos a trabalhar com a igreja, bom, resumindo a história, precisava trocar o telhado todo, porque era daquela telha de barro, telha romana, foi colocada em 1955. Bom, o melhor, mais prático e mais barato seria a Eternite, cimento amianto, que não é uma coisa boa hoje, E o irmão falou que se trocasse por um outro tipo de telha, ele não iria mais pertencer à igreja, porque aquilo lá era uma coisa histórica, sei o quê, bababá. Eu falei: irmão, isso eu acho que é falta de visão, Isso aí é coisa de gente com a cabeça dura, Mas você vê, coisas pequenas que as pessoas não estão com esse coração de amor primeiro a Deus e amor para com o corpo, porque era uma necessidade. Então, os conflitos, e quantas pessoas que você conhece, que já abandonaram até mesmo a fé, por às vezes deixar-se contaminar
por essas coisinhas que acontecem no meio da própria igreja. Se a gente fosse olhar, você, né, os pastores aqui, não como tops, né, mas como pessoas humanas, se fosse olhar por aquilo que as pessoas fizeram com a gente para se manter no meio do corpo, meus irmãos, já estaríamos longe, né? Mas nós temos que estar atentos, que são ciladas, né? Conflitos, né? Às vezes questões diferentes, visão diferente, né? Vamos fazer assim, aí o outro acha que tem que ser assado, não, precisa ser assim, senão eu não gosto, eu não vou participar. Então esses conflitos precisam ser sanados, né? E evitados, porque isso desgasta o amor que nós precisamos ter. Depois, outro ponto aí, decepção com liderança nas igrejas. Há um tempo atrás a gente teve alguns estudos, eu me lembro que o irmão Eli falou sobre a questão hoje das igrejas, das pessoas que são, como é que é o termo? Desigrejados, né? Negócio assim. Que, não, eu tenho fé em Jesus, eu creio em Jesus, eu tenho certeza que eu sou salvo, mas não quero saber de igreja, por causa de desgastes, né? Isso é questão que influencia muito a questão do amor na igreja. Qualquer motivo é motivo para as pessoas se sentirem menosprezadas, abandonar a comunhão. A visão que vida cristã é receber. Se não estamos recebendo, falta amor. Você já pensou assim, ou você já viu pessoas, essa igreja não tem amor. Eu fui pastor de uma igreja que tinha uma irmã jovem, na época devia ter uns 25, 26 anos, e ela morava num bairro distante. Ela ia, mas ela achava que todo domingo à noite tinha que ter alguém para levar ela para casa. E ela falava que era falta de amor. Eu falei, irmã, não é falta de amor, minha irmã. Quando tem alguém que vai para o mesmo trajeto, ok, mas irmã, as pessoas, eu e você, nós, os homens hoje, eles pensam que amor é você receber. E aí, quando a pessoa acha que não está recebendo algo do meio do corpo, então não está havendo amor. E o Senhor Jesus, Ele nos fala sobre isso, né? Que a vida cristã é doação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, né? Então, amor é doação. E aí, quando as pessoas acham que não estão recebendo este amor, então a igreja não serve, porque se colocou como mente de que amar é apenas receber, mas não, amar é doar. Amém? Alguém quer falar sobre esses pontos aí? A igreja é uma comunidade de irmãos que se amam e que velam uns pelos outros. Precisamos ser exortados, confrontados e consolados uns pelos outros. Precisamos de cuidado dos membros da família da fé. Negligenciar isso é dar brechas ao endurecimento do coração. O que os irmãos acham sobre essas frases aí? Aqui a gente observa que a igreja era uma igreja de um lugar, a gente vai ver daqui a pouco, um lugar de cuidado, né? Não uma plateia, né? Mas um lugar onde uns cuidavam dos outros. Precisamos de cuidado dos membros da família da fé, né? E isso a gente precisa estar mais atentos, né? Porque a gente hoje vive essa vida individual, e eu com os meus casos e você com os seus, né? Ok? O apóstolo Paulo,
ele fala sobre amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Amai-vos cordialmente, a afeição natural que sentimos pelos nossos familiares. Amor fraternal, o amor de irmãos e irmãs uns pelos outros. Então o apóstolo Paulo coloca este amor vivenciado, né, na nossa família como um amor vivenciado no corpo. Amai-vos cordialmente, né? A afeição natural que sentimos pelos nossos familiares. É esse amor que Paulo também fala que a igreja ela tem a possibilidade de estar vivendo, porque, né, a obra que Jesus fez, o Espírito Santo, aquilo que Deus fez em nós, nos dá essa condição. Amém? Exemplo de uma pessoa que adotou um irmão da fé como membro da sua própria família. Eu achei muito forte isso. O apóstolo Paulo, lá no final de Romanos, ele fala assim: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. A mãe desse crente aí, desse servo de Deus, nem é citada nominalmente, né? Pelo menos eu não achei. Se alguém achar, por favor, depois me fala para a gente, né? Mas o apóstolo Paulo, ele está falando que a mãe de Rufo era mãe dele e mãe de Paulo. Esta irmã adotou o apóstolo Paulo como filho, né? E olha que adotar Paulo como filho não era coisa assim de honra. Nossa, que mulher! Era até risco, né, de ser presa, né, porque os imperadores perseguiam os apóstolos e aqueles que estavam junto deles, né. Então a igreja não é um agrupamento de conhecidos, nem mesmo uma reunião de amigos, mas uma família em Deus. Dentro da igreja não somos estranhos, muito menos pessoas isoladas. Somos irmãos e irmãs porque temos o mesmo Pai, o mesmo Deus. A igreja não é um agrupamento de conhecidos, nem mesmo uma reunião de amigos, mas uma família em Deus. Amém, irmãos? Complete esta frase aí. Somos conhecidos como cristãos pela... Vamos lá. Por muitas coisas, mas resumidamente, tem duas palavras básicas que o Senhor Jesus disse que nós seríamos conhecidos. Resposta. Vai ganhar uma bala do pastor Reinaldo. Chocolate. Somos conhecidos como cristãos pela... Jesus disse, olha lá, tem uma caixa de chocolate, hein? Ó. Ninguém, irmãos. Somos conhecidos como cristãos pela obediência a Deus e pelo amor aos irmãos. Resumidamente, o Senhor Jesus, nos seus ensinos, disse: se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos, quer dizer, obediência. E o Senhor Jesus disse: olha, nós devemos ser conhecidos, não porque estamos dentro de um templo, não porque batemos palma nos cultos, mas pelo amor, né, uns para com os outros. Então, irmãos, o desafio é esse, né, de restaurarmos este amor, né. É claro que nós somos pessoas individuais, né, cada um tem a sua individualidade, a sua história, nós temos que respeitar isso, mas hoje nós vivemos, né, essa frieza, e graças a Deus que a gente vê nesta igreja, né, o interesse pelas necessidades que as pessoas têm. Isso é uma bênção, né? Quando alguma família, algum irmão manifesta
alguma necessidade, então há esse interesse de que a igreja esteja se mobilizando, mas também nós precisamos ter esse contato maior para que nós possamos fortalecer um ao outro, né? Ver a necessidade, contribuir para que o outro esteja crescendo espiritualmente, conhecendo mais a Deus, firmando a sua fé no Senhor. Amém, irmãos? Para que possamos ser esta igreja forte e termos resistência para aquilo que pode acontecer com as nossas vidas, né? É o amor, quando a gente recebe um diagnóstico ruim, que vai, o amor da família, o amor da igreja, que vai fortalecer para enfrentarmos aquilo que a gente vai passar. E nós não sabemos, nós só sabemos o nosso presente, nós não sabemos o nosso amanhã. O amanhã só o Senhor sabe. Amém? Mas é esse amor que vai me dar condições para perseverar com o Senhor Deus. Este amor para Deus, esta fé em Deus e este nutrir-se mutuamente, né? Porque o amor nutre, né? O amor, ele é uma vitamina física, emocional e espiritual. Não é verdade? Puxa vida, um filho, um bebê, quando ele está no colo da sua mãe ou do seu pai, ali ele está sendo alimentado por amor, né? Os estudos afirmam isso, né? Que o abraço, o estar no seio da mãe, no colo da mãe, gera segurança para o neném. E nós, quando manifestamos, quando vivemos este amor, nós estamos sendo nutridos pela presença de Deus, pelo amor de Deus. Amém, irmãos? Quem quiser, por favor, fale. Depois, essa igreja, ela tinha disciplina da oração, e essa disciplina é o motor da edificação dos cristãos. Aqui diz que eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Avançamos do fundamento do ensino dos apóstolos e da atmosfera do amor cristão para os joelhos dobrados diante de Deus. Foi assim no passado e terá que ser assim hoje e no futuro. Uma igreja sem oração será uma igreja sem poder. E a oração, assim como o ensino da palavra de Deus, irmãos, é a primeira coisa que o diabo investe para minar este poder que a igreja tem. Não é verdade? Não apenas a nossa oração individual, você com Deus, no seu tempo com o Senhor Deus, tanto como oração em conjunto. Pode parecer não, meus irmãos, mas é muito importante, né, estarmos orando juntos. E isso tem minado o poder que a igreja tem. Eu não estou aqui para falar mal dos outros, não é isso, quero que os irmãos entendam disso. Mas na minha igreja lá do Rio, uma igreja tradicional, mas uma igreja, graças a Deus, agora está mais avivada. Mas uma igreja que mesmo no estilo tradicional tinha uma vida de oração juntos, uma vida de evangelização. E um tempo eu fiquei assim muito triste, porque nós tivemos um pastor que acabou com o culto de oração. E eu estudei com ele no nosso seminário, e eu falei, olha pastor, não faça isso. Era uma igreja que na terça-feira à noite tinha uma frequência de 100, 120 pessoas apenas para orar. Se cantava um hino, né? Os hinos, os nossos salmos e hinos, né, pastor Marco e pastora Wanda? E cantava um hino, lia-se um texto, se falava 2, 3 minutos, depois era só oração, em grupo, juntos, individual. Irmãos,
Eu falei, pastor, não faça isso, por favor. Porque sem oração a igreja não está de pé, irmãos, não é verdade? Igreja de Atos, a igreja, o apóstolo Paulo falava muito, estou intercedendo, orando. E olha, irmãos, foi um tempo em que a igreja sofreu muito. Porque sem oração a igreja não se mantém de pé. E sem oração a minha vida e a sua vida não se mantém de pé. E um exemplo que eu vi na palavra de Deus é o exemplo de Neemias. Você sabe, né, da história. Neemias orou por 4 meses para reconstruir o muro e apenas 52 dias para construir o muro. Quando eu vi isso, irmão, eu falei, nossa, Samuel, como que você precisa orar mais. Não que o poder esteja na minha oração, né, mas o poder está naquele a quem eu oro, no Senhor Deus, no Espírito Santo, no Senhor Deus. Quer ver? Neemias 1, palavra de Neemias, filho de Ecalias, ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a capital. Você sabe, né? Neemias 1, quando chegam companheiros de Neemias, falando que Jerusalém está destruída, o povo está sofrendo, e aí ele começa, você lê lá em Neemias 1, ele ora. Mas, particularmente, aqui, Neemias não registrou a sua vida de oração, né? Ele registrou uma oração que ele fez para o Senhor Deus, falando da aflição do povo. Somente no capítulo 2:1, no mês de Nisan. Então, mês de Quisleu para o nosso calendário hoje seria novembro e dezembro, né? Parte de novembro e parte de dezembro. Aí no capítulo 2, ele era copeiro do rei. O rei vê que ele está triste, abatido, né? E aí foi no mês de Nisan, abril, março e abril. Aí que ele fala para o rei, né? E o rei, não, vamos lá, eu vou te dar carta, você vai, você leva o material. E no capítulo 6, versículo 15 diz, acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. Que coisa, né? Eu creio que esta interpretação é bíblica, né? Neemias não fez apenas uma oração, que está em Neemias 1, mas ele esteve orando, intercedendo esses meses, para que Deus pudesse fazer uma obra dele voltar para a sua terra com o material, com as cartas de autorização para reconstruir o muro. Então, 4 meses, eu acredito que Neemias orava perseverantemente pelo seu povo, pela sua vida. Isso eu interpreto pela vida dele com Deus, né? Pela forma como ele enfrentou os opositores, tentando impedir, quando ele chegou lá para reconstruir, somente uma vida alimentada por Deus, convicta que Deus ia dar vitória, que Deus ia abrir as portas, que eles iam reconstruir o muro, é que ele resistiu e guiou o povo com a sabedoria de Deus. Então, por isso que a nossa vida de oração, ela é tremenda, né? Porque ele orou. Eu vejo assim, irmão, desculpe, se você acha que não é assim, ok, mas eu vejo pela vida que Neemias tinha. Há o registro na Bíblia de uma oração, mas pela vida dele, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que não se contaminou com aquilo que o exílio poderia trazer para ele. Ele tinha uma vida com o Senhor Deus. E o resultado de uma vida de oração, de um tempo como este, trouxe
em 52 dias, reconstruir o muro. Amém? Ore, não até o momento em que Deus te ouvirá, mas até quando você ouvir a Deus. Não é minha essa frase, né? Desculpe aí que eu não coloquei entre A, mas eu achei fortíssima para a minha vida e para a sua vida, né? A gente, quando ora, a gente já começa: Senhor Deus, abençoa, abençoa, olha, fulano de tal, meu filho, minha necessidade. Calma. Ore ao Senhor. Tem muitos exemplos, né? Mas eu vi um exemplo de uma pessoa: como você consegue orar por 1 hora? Que a gente, né, no dia de hoje, irmão, orar assim, é muito difícil. Então ele colocou lá, 5 minutos você louva a Deus, adora, 5 minutos você exalta, 5 minutos você intercede por você, ele vai colocando. E na oração é muito mais do que falarmos com Deus, mas que Deus fala com você. Amém? Resultados da oração: temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, né? Temor a Deus, né? Não é algo que a gente gera por forças humanas, mas pela nossa vida de oração. Você quer compartilhar algum testemunho sobre essa vida de oração? Pode falar, tá? Queria que você falasse: olha, nós precisamos ter, né? E eu creio que eu já participei de uma igreja, ajudando lá um tempinho, foi bem curto. Eu achava muito bom quando, antes de iniciar o culto do próprio louvor, eles oravam juntos. E era coisa assim de 5 minutos, 10. Então era uma coisa que trazia um quebrantamento, né, um clamor a Deus. Mas era aquela coisa assim de desejo de estar orando a Deus. A oração individual é importantíssima, mas a oração coletiva do povo de Deus estremece, né, o inferno. Amém? Você crê nisso? Se ninguém quer dar o seu testemunho, compartilhar, vamos lá. O exercício da compaixão e graça é o elo da edificação. 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Eles começaram a fazer isso porque tem lá em Atos, capítulo 1, 11, porque eles interpretavam que a volta do Senhor Jesus seria naquela geração deles, né? Diz aqui: e lhes disseram, quando o Senhor Jesus subiu, vieram os anjos e falaram para os apóstolos e para as pessoas que estavam ali: varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. E aí, outros textos, eles interpretaram que a geração deles ia ver a volta do Senhor Jesus. E aí, bom, então vamos viver intensamente isso que o Senhor Jesus. E aí começaram a viver essa vida em comunidade. Se ele vai voltar logo, se nós vamos, né, ver, então vamos desprender do que a gente tem, vamos suprir o outro, a gente vai viver desse modo. E você vê que isso não perseverou, porque depois houve uma estabilização e as pessoas voltaram no seu dia a dia, né, tendo as suas propriedades. Mas aqui está
o ensino que a gente já até compartilhou no próprio amor, né? A igreja primitiva poderia ser chamada de lugar de cuidado. Há uma generosidade voluntária em compartilhar bens que é considerada louvável. Amém? Esse elo que nós precisamos ter, com sabedoria, claro, com amor, com sinceridade, né? Porque às vezes nós temos os irmãozinhos que se aproveitam, né, da generosidade, né? Mas nós não podemos, por causa dessas questões, né, desses abusos, né, fechar o nosso coração para aquilo que esta igreja vivia, né? E aqui, não quero entrar no detalhe, né, mas já vou entrar. Um dia veio um major e falou: pastor, Jesus era socialista, comunista, porque lá na igreja as pessoas vendiam, supriam, era tudo em comum. Aí eu falei: ó, queridos, Jesus não era socialista, comunista, capitalista, anarquista. Jesus era filho de Deus, né? Jesus é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele é o nosso pastor, bom pastor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aqui não era uma imposição que os apóstolos colocaram para esses irmãos, era algo espontâneo deles, não é verdade? Não era algo que os apóstolos reuniam: agora vocês estão debaixo da nossa autoridade, vocês têm que vender o que vocês têm para que nós possamos ter o suprimento. Não, era algo que eles interpretaram e era algo que eles começaram a viver. Mas a essência, que é a generosidade, é o elo da edificação. Amém, irmãos? Amém? Generosidade, né? Compaixão, né? Ver o outro, e por pequeno que seja aquilo que eu tenho, mas participar da dor do outro. Estou falando apenas de bolso, estou falando de interesse, né? De amor, de mostrar isso. Pelo menos você demonstra. Se o outro vai ter resistência, ok, é uma questão particular dele, mas esse elo de edificação é o que essa igreja tinha, é o que o Senhor Jesus tinha com os seus apóstolos, né? Ele não olhou para Pedro e falou: Pedro, se vira, você me negou, se vira, fica com essa culpa aí, chora, morre, Pedro. Não, ele, antes de ir para o céu, voltar para o Pai, ele foi ao encontro de Pedro e falou: Pedro, vamos lá, vamos restaurar isso. Jesus teve compaixão de Pedro, misericórdia, porque Jesus tinha um plano para a vida de Pedro, não é verdade? Jesus tem um plano para a sua igreja hoje, e através deste elo nós vamos ter esse muro espiritual de fortalecimento para enfrentarmos as nossas lutas. E para encerrar, hoje esse tema, né, tão difícil também, a prática de congregar é o ambiente da edificação dos cristãos. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós vivemos um tempo pós-pandemia, não é verdade? E a pandemia, ela trouxe, né, essa questão daquele tempo que a gente vivia online, e isto proporcionou uma acomodação de muitos crentes não voltarem para a congregação. Irmãos, é muito fácil nós deixarmos de congregar e é muito difícil de voltarmos.
por todos os motivos que a gente já falou aqui. Por quê? Porque essa acomodação é algo que a gente gosta, né? E aqui nós observamos isso, o povo, mesmo com as lutas que eles tinham, mesmo com a escassez, mesmo com a perseguição, mesmo com as suas lutas, eles perseveravam em congregar. E eu confesso, né, eu já passei por essa fase de desgosto em congregar, por algumas coisas que aconteceram, né? E olha, e se você tem o Senhor Deus, o Espírito Santo, fica algo vazio, não dá. A gente precisa do corpo, não é verdade? Nós precisamos do corpo. Sem o corpo, nós estamos frágeis. É aquela figura, né? Vocês que gostam muito de fazer churrasco, e principalmente no carvãozinho, eu gosto de comer, de fazer eu sou péssimo. Se você me chamar, eu corto carne, né? Porque eu sou filho de açougueiro, eu trabalhei muitos anos no corte, em desossa, eu sei o que é uma picanha, um contrafilé, um filé mignon, um acém, eu sei. Se você quiser, me ajuda em cortar, em preparar, com uma boa faca, eu gosto, né? Agora, ir lá fazer, eu sou péssimo. E aí você, quando tira uma brasa, né, um tempo fora do braseiro, o quê? Apaga. Não que você não vai ser salvo, não é nada disso, mas é a questão de fortalecimento de fé, né? É a questão de estarmos juntos. Amém, irmãos? Esse homem aí, quando eu estudei a história da igreja, né? Então o meu pastor lá, o pastor Marco conhece ele, né? Zefanias. Hoje ele está com uns 90 anos, eu acho, ou um pouco menos. Ele falava muito sobre os reformadores, né? Então nós temos Lutero, Calvino, e teve esse homem aí, Ulrich Zwingli, considerado o número 3 da reforma. Atrás de Lutero, Calvino disse que a verdade veste um rosto feliz. O que isso tem a ver com esse tema aqui? Tem a ver o seguinte: se nós estamos vivendo essa verdade que o Evangelho trouxe, de sermos inseridos em um corpo, essa verdade traz um rosto alegre, que a palavra de Deus diz lá em Salmos: ó, quão bom e agradável que os irmãos estejam vivendo em união. Então, irmãos, se a minha ligação com você, como irmão na fé, é para trazer angústia, para trazer, né, um rosto desfalecido, então alguma coisa está errada, porque a verdade de Deus transforma o nosso pranto em riso. E a verdade de Deus, o Evangelho, o Senhor Jesus, transforma o nosso relacionamento como irmãos em algo saudável, gostoso, né? Que o nosso espírito sente falta dessa edificação. Amém? A igreja era uma igreja de rosto feliz. Diariamente adoravam juntos no templo, diariamente reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão, diariamente eles desfrutavam de grande alegria e generosidade, diariamente louvavam a Deus, diariamente desfrutando a simpatia de todo o povo, e diariamente o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Quem acrescenta é Deus. A gente fala do amor de Deus, a gente prega, a gente tem que viver isso que Deus ensinou aqui, mas o crescimento quem dá é o Senhor Deus. E aí nós vamos fazer esse resumo, né?
E é importante a gente observar que o escritor destas lições, ele focou nessas palavras aí. O ensino dos apóstolos é o quê? É o conteúdo, é o alicerce. O amor cristão é a atmosfera, é o ambiente, né? A disciplina da oração é o motor, é o que dá força à igreja, poder, né? O exercício de compaixão e graça é o elo, né? E a prática de congregar é o ambiente onde Deus fala, onde Deus age, onde Deus abençoa individualmente, sim, fala individualmente, claro, mas o congregar-se traz esse ambiente de Deus em nossas vidas. Amém?